Oi, pessoal. Eu vim comentar rapidinho o post de ontem com as dicas para as famílias em relação à alfabetização. A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: a responsabilidade de alfabetizar é da escola, é das professoras. Somos nós que estudamos, que temos conhecimento técnico para ensinar a criança a ler e a escrever. Onde é que entra a família? Muitas vezes a gente acha que a família teria um papel próximo, né, a esse conhecimento técnico, quando na verdade, se vocês lerem as dicas que eu coloquei lá, é muito mais uma família que acompanha, que está presente na vida dessa criança em muitos sentidos, né? Então, se a gente considerar a fase que a gente geralmente pensa na alfabetização, né, o primeiro ano de escolaridade ali, a criança está com 6, 7 anos de idade. Então, a gente precisa ajudar a criança a aprender a se organizar. Se organizar em relação às tarefas, organizar os próprios materiais. Por exemplo, né, fazer a criança cuidar de arrumar a mochila para o dia seguinte. Né? A gente começa de uma forma mais próxima dessa criança, né? Do tipo, amanhã você tem aula de quê? Que livro será que você precisa levar? Né? Crianças que, por exemplo, fazem atividade depois, né, no pós-aula, né, se precisam levar alguma roupa específica na mochila. A gente fazer isso de forma compartilhada com a criança, mas já colocando para ela, assim, esse lugar de mostrar que ela sabe o que precisa estar ali na mochila, por exemplo, material para organizar uma agenda com as tarefas da escola, né? Aqueles planners semanais a gente pode usar, né? Colocar algum quadrinho, né? Se tem algum espaço na casa, no quarto da criança, algum lugar, ou numa folha, num caderno, né? Que ela possa anotar as tarefas que ela tem para que dia e se responsabilizar. Ele já fez, vai lá e apaga ou dá um check na tarefa, né? Então, esse papel de ajudar a criança a se organizar. Além disso, a ideia da gente estar presente mesmo, né? Se interessar pelo que a criança faz, conversar com a criança sobre tudo. Então, é um lugar, por exemplo, do trabalho que envolve, não do trabalho, né, mas dos momentos que envolvem linguagem, né? A gente pode falar sobre isso num outro momento, mas desde bebê, como é que a gente considera essa criança como um sujeito de linguagem? Alguém que está na interação com a gente desde bem pequenininho, né? Então, isso é muito importante, né? A gente considera a criança como alguém que sabe, né? Como alguém que vai participar das situações da vida, colaborando com aquilo que ela pode, dentro dos saberes que ela tem, dentro do que ela pode fazer sozinha ou com ajuda, né? Compartilhamos com ela materiais escritos, momentos de escrita de algo que seja relevante para a família, para a própria criança. E o fundamental, o espaço para brincar. Né? Muitas vezes na nossa rotina como adultos, trabalho, casa, outros filhos, às vezes cachorro, né? A vida familiar, a gente acaba não tendo tempo de brincar com a criança, né? Que seria bastante importante, mas se a gente considerar que a gente precisa, por exemplo, garantir espaço, tempo, né? Materiais, opções para que essa criança possa brincar, isso pode parecer muito óbvio, banal, mas a gente também vê, né, muitas vezes as famílias preocupadas em encher as crianças de atividade, música, esporte, isso e aquilo, e quando a gente vê a criança sai de casa cedo, vai para a escola, volta, tem aula disso, daquilo outro, janta, toma banho, tem que dormir, né? Então, nem tem tempo da gente estar com ela de alguma forma, conversando sobre o dia, conversando sobre o que ela está fazendo, os interesses dela, e ela não tem tempo de estar em casa, de estar no próprio quarto, na sala, enfim, algum lugar em que ela possa estar brincando, ainda que seja sozinha. Né? A gente pode falar sobre isso num outro espaço, num outro momento, né? Sobre a questão da brincadeira, a brincadeira em casa, né? Como é que a gente pode pensar nisso. Então eu queria só deixar aqui registrado alguns comentários sobre o post de ontem, né? O papel de alfabetizar é da escola, nós estudamos para isso. A família pode e deve colaborar sendo presente, né? É claro que as práticas que a criança tenha com linguagem, especialmente com leitura e escrita, vão fazer diferença, mas não pode ser fazer uma diferença determinante, do tipo, se a família não lê para as crianças não serão alfabetizadas. Isso tira de nós, na escola, a responsabilidade daquilo que nós podemos e devemos fazer, né? Então, cada um com seu papel, que sim, tem papéis específicos, né? Pensando na melhor forma de garantir às crianças suas aprendizagens e um desenvolvimento saudável. A gente pode continuar falando sobre isso em outro momento.